Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre a SAF do Santa Cruz. Eu trouxe um vídeo aqui na semana passada falando sobre um bilionário americano que foi especulado que poderia comprar a SAF do Santa Cruz, mas não é sobre isso no vídeo que eu quero falar, e sim sobre alguma coisa mais concreta, né, que nós temos, onde o presidente do Santa Cruz viajou nessa quinta-feira para São Paulo e afirma ter propostas pela SAF do clube, que eu quero comentar com vocês, e além disso ele comentou um pouco para o portal NE45 que o Santa Cruz negociará 90% das suas ações como SAF e que o investidor vai pagar toda a dívida do clube. Quero trazer então tudo de atualização para vocês, quais foram as próprias falas dele aqui, que eu vou trazer nesse vídeo. Vai ficar mais a fala dele para vocês do que eu aparecendo aqui no vídeo, tá? Então nesse vídeo, atualizando muito mais essa situação. E quando terminar, é importante para você entender aqui o cenário total, você fica aqui até o final, e no final do vídeo eu vou deixar outras sugestões, onde aí sim eu falo um pouco mais sobre, além das dívidas, né? Quanto que valeria o Santa Cruz, qual que seria o valor de mercado, antigos interessados, então fica aqui até o final que você vai sair entendendo tudinho o que está acontecendo por trás da SAF do Santa. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Santa, para chegarmos aqui 50 mil inscritos no YouTube, que certamente me ajuda bastante. Aqui é um canal que nós postamos somente notícias dos clubes fora do eixo. Então, o Santa Cruz, o Vitória, o Remo, o Paysandu, o Curitiba, então só equipes fora do eixo. Então se você quiser realmente ajudar a gente, o objetivo de chegar a 50 mil, me ajuda bastante. Fora que postamos em média 3, 4 conteúdos por semana do Santa Cruz, ainda mais começando a próxima temporada com várias contratações. Para você não perder nada, clica aqui e ativa o sininho de notificação. Antes de dar uma sequência, tem um recado também da VBET que te dá 125% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Como assim, Gustavo? Se você depositar então até R$600, você vai ter mais do que o seu saldo dobrado. Se fosse dobrar, seria 100%, o que as outras casas oferecem. A VBET oferece 125% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Vai lá para apostar então nos próximos jogos. Vai ter aí Copa do Brasil, Série A, Série B, Libertadores. O link está aqui então para vocês. Então eu quero começar falando sobre essa matéria, créditos para o portal DP Esportes, que mostra aqui sobre o presidente indo para São Paulo, afirmando que tem propostas pela SAF do Santa, tá? Onde em um dos trechos dessa entrevista ele fala o seguinte, abre aspas: realmente estive em São Paulo, foi uma viagem para tratar sobre a SAF do Santa Cruz. Houve bons avanços e propostas já estão sendo analisadas, pelos profissionais de investimentos e da área jurídica. A proposta que eu vi agora em São Paulo acata tudo aquilo que o Santa Cruz vinha colocando como princípio para fazer a negociação. Também existe outra proposta avançada que também já acatou e que o Santa Cruz vem pedindo para tratar da venda e da negociação da SAF. É claro que a gente está fazendo esse estudo ao lado de ex-presidentes, ex-conselheiros e conselheiros atuais do clube, que são pessoas que estão analisando conosco todas as matérias e cada assunto que é tratado. Disse aí, então, o Antônio Luiz Neto, falando um pouco, sobre essas declarações, que é uma novela muito grande. E aqui, com essa informação, é basicamente o que nós estávamos esperando, de ter um avanço depois de mais um fiasco do Santa Cruz. Não conseguiu acesso em 2023 e nem em 2022. Realmente, a minha opinião, o único caminho era esse, virar uma SAF e começar já de agora, em agosto, até porque vai ter reeleição. Isso aqui para o presidente é bom, se ele quiser ser reeleito. Não sei se vai conseguir, mas pelo menos ele encaminhar a SAF pode acabar tendo um crédito no final e começar agora, cara, porque não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Acredito que até o início do ano não vai estar tudo concretizado, porém o quanto antes melhor, porque não é fácil esse tipo de negociação. Exemplo foi, por exemplo, o Bahia, que ficou mais de 1 ano e meio negociando. O Cruzeiro acho que foi o cenário mais rápido, mas às vezes assim foi coisa de 3, 4 meses de conversas. Então, começando agora em agosto, eu acho que está o melhor dos cenários e é bom saber que realmente tem esse interesse. Ele abriu o jogo aqui, afirmando que já foi a São Paulo para encontrar com essas propostas, com investidores. E também, nessa outra parte aqui do vídeo, quero falar sobre o que ele disse sobre essa possibilidade de virar SAF e também as dívidas do clube, que eu vou comentar aqui com vocês. Bom, onde essa matéria aqui, do NE45, trouxe essa entrevista onde ele disse que o Santa Cruz vai vender 90% da sua SAF e que, assim, o investidor vai pagar toda a dívida do clube, Onde ele também afirmou que o clube, com muita transparência, está conduzindo esse processo, que em breve teremos, então, atualizações. Onde, assim, uma dos trechos da entrevista, ele fala o seguinte, abre aspas: a lei da SAF é muito clara e vai continuar sendo aperfeiçoada. Ela diz que o clube pode vender até 90% das suas ações, com 10% ficando para o Santa Cruz Futebol Clube. Estamos entendendo que o investidor quer chegar, pague a dívida do Santa Cruz. Então ele disse aí, ainda em outro ponto, tem 2 ou 3 que disseram que vão pagar integralmente essa dívida, até porque ela é intercalada e será paga de acordo com o cronograma a ser acertado com a justiça e também com os próprios credores.
feito com muita responsabilidade, então certamente a SAF do Santa Cruz será de 90%. E dentro desse panorama que nossos profissionais estão tratando com os interlocutores ao nosso lado, afirmou então o Antônio Luiz Neto, que assim, afirmou, né, também sobre as dívidas do clube, que eu vou deixar aqui essa parte para vocês, onde ele afirma que é mais do que 200, a expectativa, né, gira em torno das dívidas de 220 a 225 milhões de reais, e que o clube encontra-se em recuperação judicial, onde as execuções de pagamentos são suspensas pela justiça, porque senão não teria o funcionamento básico do clube para o dia a dia. Bom, falando um pouco mais sobre as dívidas, há um pouco mais de uma semana o Santa Cruz pediu uma extensão para o período de recuperação judicial, porque depois de 180 dias, né, acaba que os credores poderiam voltar e colocar sanções ao clube, de, por exemplo, não poder registrar jogadores, o que seria um caos, ainda mais nesse momento de tratativas para investidores, né? Onde o Antônio Luiz Neto, também perguntado sobre essa questão da dívida, ele falou o seguinte: buscamos administrar o Santa Cruz com muita transparência e a dívida hoje é de 220 milhões a 225 milhões de reais. No entanto, na hora que você faz a recuperação judicial, gera uma condição para que permita administrar o pagamento da dívida dentro da negociação da SAF para diminuir então essa dívida. Nela temos uma expectativa muito boa de que nossos investidores são quem vai pagar. Está dentro da negociação que atualmente está sendo feita pelas ambas as partes, protegendo o nosso patrimônio e dando condição dele ser requalificado e melhorado, né, com bons empreendimentos, explicou então o mandatário nessa entrevista. Onde tem dois pontos importantes: o Santa Cruz mantendo 10% das suas ações é normal, até pela lei da SAF, mas que tem essa diferença entre o que o investidor vai comprar e o que vai ficar para o Santa Cruz como instituição. Como assim, Gustavo? O estádio, por exemplo, do Arruda, o centro de treinamento, fica tudo isso para o clube, tá? O investidor não pode, por exemplo, vender o estádio do Arruda e construir um shopping lá. Não, isso aí não existe. E também dá a garantia de que não vai mudar o nome do clube, garantias de que não vai mudar as cores. Então, é isso. E o investidor vai ter, então, direito ao quê? A cota de transmissão da televisão, premiação vindo da CBF, venda e compra de jogadores, toda ligada ao futebol. Isso mais para proteger os clubes, que acho que é algo que é interessante, ainda mais num cenário ideal, né, de começando uma SAF. Ele ainda toca num ponto importante, que é algo que, se você acompanha aqui o Black Card com frequência, já está cansado de saber, que é a dívida, quando você vira uma SAF, certamente é diminuída. Como assim, Gustavo? Porque o clube não teria condições de pagar todo esse valor, né? Às vezes, por exemplo, tem um credor que está pedindo 100 mil reais. Você tenta chegar a um acordo para você pagar 60 e em um prazo muito maior, 10 anos, 6. Porque, beleza, ele pode tentar cobrar 100 mil reais, só que a empresa em si já entrou em recuperação judicial, nem conseguiria pagar esses 100 mil reais. É melhor você receber em 6, 10 anos esses 60 mil do que não ter risco de receber absolutamente nada, né? Então, é justamente isso que disse aqui o Antônio Luiz Neto, que quando você vira uma SAF, você tem vários benefícios de ser uma empresa no Brasil, e que essa de parcelar as suas dívidas seria justamente, e ainda mais nesse processo que o Santa Cruz já se encontra, né, em recuperação judicial. Bom, e sobre valores, o que o presidente disse? Ele falou o seguinte nessa entrevista: não posso falar de valores justamente pela questão de contrato de confidencialidade, mas o que posso garantir é que o Santa Cruz está sendo tratado do tamanho que ele é. Que não irá acontecer, o que não iria acontecer antes. Quando nós assumimos o Santa Cruz, era necessário valorizar o clube e permitir que os investidores se interessassem pelo produto como de fato ele é, e não enxergar o clube meramente como um clube da Série D. Que isso é uma questão importante também, né? Não que ele tenha feito um trabalho sensacional nesse quesito, né? Acho que poderia com certeza ser muito melhor, mas o Santa Cruz ficou claro o tamanho da torcida. E isso é algo que não tem como não valorizar. Por quê? Um clube, por exemplo, igual o Red Bull Bragantino, luta ali para colocar um público nos seus jogos e dificilmente, até pelo tamanho da cidade, né, não conseguiria encher um estádio de 20, 30 mil pessoas, algo que o Santa Cruz consegue tranquilamente, né, 40, 50, tranquilamente. Então, essa questão acaba sendo o benefício do valor do clube. Não dá, por exemplo, para você pensar: o Curitiba então foi vendido por 1 bilhão e 300 milhões e está na Série A, então o Santa Cruz, como está na Série D, vale só 10% disso, vale 130 mil reais. Não, acho que realmente seria bem ruim se fosse um valor abaixo disso. Não acho que vai chegar aí a 1 bilhão de reais. Pode ser que com investimentos atrelados a, se subir para a Série B, aí vai ter um aporte maior. Se subir para a Série A, tudo bem. Mas por agora, acho que se fosse realmente o que eu acho, né, eu, Gustavo, se fosse ali entre 400 a 600 milhões de reais, estava excelente, tá? Isso não chegando agora, não vai montar um time com Keno, voltando aí um monte de jogador excelente da história do Santa Cruz para a Série D. Não, mas por exemplo, 20 milhões de reais para montar o time para a Série D, estadual, e subindo aos poucos, né, para a Série C, para a Série B, e quando chegasse nessas divisões teria um aporte maior. Não ficaria surpreso se fosse 400 milhões a 650 milhões de reais, óbvio que não chegando tudo de uma vez,
mas com certeza se o Santa Cruz estivesse numa Série A, era uma SAF para ser vendida a 1 bilhão, 1 bilhão e meio de reais, como foi os exemplos recentes, né? Mais recentes de Curitiba e também do Bahia. Então essa questão aí é muito importante e ele não falou, né, sobre valores, mas enfim, vamos aguardar. Não tem como falar que só pelo valor se vai ser ruim ou não, até porque pode ter também outras metas, outros projetos, mas vamos aguardar. Se tiver mais atualização, eu trago para vocês. E também ele foi perguntado sobre que história é essa de que o dono do Newcastle pode comprar o clube, que eu vou comentar com vocês. Bom, quando ele foi perguntado, né, se o dono do Santa Cruz, o dono do Santa Cruz não, do Newcastle, poderia comprar o Santa, ele falou o seguinte: foram muitas fake news para mexer com o torcedor do Santa Cruz e jogá-lo contra a direção do clube. Nunca houve SAF com o Marcelo, lateral do Fluminense, com o Newcastle. O Santa Cruz teve encontros com muitos propetentes. Alguns, no caso, merecem credibilidade, outros não. Essa do Newcastle foi fake. No caso, ele ainda falou também que tivemos um encontro com o cônsul da Inglaterra, aqui no Recife, com uma consultoria internacional representada por um empresário que nos falou depois que foi uma inverdade e não tocou nesse assunto. O próprio Newcastle falou com a CBF, que repassou à Federação Pernambucana de Futebol e falou conosco que desmentimos essa informação, acrescentou também aí então o presidente. Então, assim, essa questão do Marcelo, lateral esquerdo, ele falou, né, que não teve nada. O Globo Esporte que trouxe essa informação na época, que no caso o lateral esquerdo, né, do Fluminense, ex-Real Madrid na época, a empresa que ele tinha parceria se encontrou com os representantes no estádio, acho que foi num clássico entre Santa Cruz e Náutico, no Campeonato Estadual de 2022. Isso quer dizer então que tinha proposta oficial? Não, desde os vídeos que eu trouxe lá para vocês, vários aqui que deu 50 mil, 60 mil visualizações, até agradecer demais à torcida do Santa Cruz por todo o carinho. O recente que eu postei agora, tem coisa de 2 semanas, já está com quase 20 mil, então valeu demais aí a vocês que assistem. Ficou claro que era a empresa que o Marcelo fazia parte, que teve uma conversa. E, cara, como é uma SAF assim, que gira bastante milhões e com certeza tem um banco por trás, um escritório assim, que oferece o clube para o portfólio dos seus investidores, deve ter vários fundos, tanto aqui no Brasil, que tem donos famosos, ou também do exterior, que acaba tendo alguma figura ilustre do futebol brasileiro, ou, por exemplo, famoso do futebol internacional, ou até mesmo empresários gigantes do Brasil ou do exterior. E o Marcelo, tá? A holding dele, que controla o Azures, do Paraná, comprou uma parte da SAF do América de Natal. Então essa história aí do Marcelo, realmente podemos esquecer, que é algo que eu queria também atualizar aqui com vocês. Então a história do Marcelo foi por água abaixo, essa do consulado da Inglaterra e que o dono do Newcastle poderia comprar também foi por água abaixo. E essa informação aqui, ó, que eu vou deixar para vocês agora. E bom, essa informação aí então do empresário americano Dan Franklin, de que assim, ele é o presidente da Roma, tem uma fortuna de quase 5 bilhões de reais, 5 bilhões de reais não, de dólares, então ele tem quase 25 bilhões de reais, estaria interessado na compra. Essa informação foi aí do podcast 1914 e o presidente do Santa Cruz não comentou especificamente sobre isso. É igual aquela coisa que eu falei agora há pouco do Marcelo. Seria uma mentira se eu viesse aqui e falasse: ah, esse cara tem interesse de comprar a SAF do Santa Cruz. Mas não tem como falar que não teve nada, porque não sabemos essa informação. O Santa Cruz, quando é negociado dessa forma que vai ser a SAF, é oferecido para vários fundos de investimentos. E pode ser que um fundo, o dono aqui da Roma, né, tenha um pequeno percentual de 10% no fundo. Então não quer dizer que ele em específico vai colocar esse dinheiro no Santa, sabe? Sim, esse fundo no qual ele investe, que tem outros donos, outros bilhões de reais e de dólares na plataforma para fazer esses investimentos espalhados pelo mundo, e pode ser porventura que seja o Santa Cruz. Então deve ter vários outros nomes, tá? Além desse empresário americano, deve ter vários outros que, igual o próprio presidente falou, não pode divulgar os nomes e nem os valores dos empresários, né? De que seria, quantos milhões e tudo mais, por conta desse contrato de confidencialidade. Então eu quero saber aqui a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha que vai dar nessa história de SAF do Santa Cruz. Mas uma coisa eu te garanto, para você não perder nada, se inscreve aqui embaixo no canal para continuar sempre recebendo as notificações de vídeos novos, para começar a postar com 125% de bônus no valor do seu primeiro depósito. O link da VBET vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, se você quer saber sobre os valores do Santa Cruz, dívidas e tudo mais, fala aqui nesse vídeo sobre outros possíveis interessados, clica lá e confira, e outras sugestões de notícias aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!